Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal 3AM. Seguiremos juntos no mundo do desconhecido, das lendas urbanas e do sobrenatural. Se você, assim como eu, é fã de um bom terror, daqueles que arrepiam, então você está no lugar certo. Aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem também gosta muito de um terror. Agora chega de introdução. Produção, pode soltar a vinheta. O Jogo dos Espíritos. Goiânia. No centro da cidade, 5 amigos de universidade alimentavam juntos um canal no YouTube chamado Desafio Sem Limites. O objetivo era simples, mas perigoso: cumprir qualquer desafio que os inscritos deixassem nos comentários. Saltos em rios, provas de resistência, noites inteiras em lugares abandonados. Eles já tinham feito de tudo. Entre eles, João era o mais cauteloso, o nerd do grupo, sempre evitando qualquer coisa ligada ao sobrenatural. Arthur, em contraste, era o piadista destemido, capaz de transformar medo em brincadeira. Lucas, Rafael e Mateus completavam a equipe, cada um com o seu estilo, mas unidos pela promessa de nunca recusar um desafio, até aquele que mudaria tudo: jogar o Ouija no cemitério, à noite, em cima de uma cova. Os comentários se encheram de curtidas e risadas. Para eles, parecia apenas mais um desafio divertido, mas para João soava como um aviso. Na noite marcada, os 5 se reuniram no carro de Mateus e foram até um pequeno cemitério da cidade. Escolheram uma parte mais afastada, quase esquecida, onde a luz dos postes não alcançava. Arthur apontou para uma lápide antiga, coberta de musgo. Essa aqui é perfeita, ninguém vai encher o saco. Eles não sabiam, mas aquela cova descansava Jorge, conhecido na cidade como Jorjão, um homem que em vida era um matador de aluguel e havia feito coisas horríveis, tão ruins que nem a terra parecia querer aceitá-lo. Até foi enterrado afastado dos outros. O jogo começa. O grupo posicionou o tabuleiro Ouija sobre a lápide. A câmera filmava tudo. Lucas segurava a lanterna enquanto Rafael e Mateus riam de nervoso. Arthur, como sempre, liderou. Vamos lá, tem algum espírito aqui com a gente? Não tiveram nenhuma resposta. Arthur perguntou novamente. Vamos lá, espírito. Não precisa ter medo da gente. Hahaha. Você quer meu corpo? Toma. Mas aparece aí, vai. Depois que Arthur disse isso, tiveram um sinal. O ponteiro se moveu lentamente, formando as letras J, O, R. João sentiu o corpo gelar. Gente, isso não tá certo. Arthur começou a zombar, rindo sozinho, enquanto o ponteiro deslizava até o sim. Um vento frio atravessou o cemitério, apagando as velas que iluminavam o tabuleiro. Lucas ajeitou a lanterna, mas a luz piscava.
como se estivesse fraca. João recuou um passo, com o coração acelerado. Arthur, ao contrário, se inclinou para mais próximo do tabuleiro, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais ouvia. Sem dizer nada, ele empurrou o ponteiro para o adeus e se levantou. Já acabou? Vamos embora? Disse, mas a sua voz parecia mais grave. Nos dias seguintes, Arthur mudou. Parou de responder no grupo do canal. Quando parecia na faculdade, seus olhos estavam fundos, a pele pálida e ressecada, e ele olhava para as pessoas de um jeito que deixava qualquer um desconfortável. João tentou puxar conversa, mas Arthur apenas o encarou sem expressão antes de ir embora. Aquela noite no cemitério não saía da cabeça de João. Incomodado, João pesquisou sobre possessões e descobriu um antigo ritual de separação espiritual. Para isso precisaria de o mesmo tabuleiro Ouija, uma água benta, um pertence do espírito, um pertence pessoal de Arthur, uma linha vermelha, uma vela acesa. A linha deveria ser amarrada ligando os dois objetos e depois queimada, rompendo o vínculo. A água benta jogada sobre o pertence de Arthur serviria como proteção, mas o ritual precisava ser feito na mesma cova onde tudo começou. Sabendo disso, João conversou com um funcionário mais velho que ouviu o número da lápide. Fechou a cara na hora. Aqui ninguém fala muito dele não. Só sei que fez coisas ruins, matou gente sem piedade nenhuma. Foi enterrado longe dos outros por segurança. Mas foi conversando com o homem que João conseguiu o contato de um parente distante. A conversa pelo WhatsApp foi curta. A família parecia ter medo até de descrever sobre o homem, mas aceitaram entregar um objeto dele, uma gravata preta, guardada por anos numa caixa de sapatos. 2 dias depois, João e Mateus viram Arthur seguir uma colega de curso até o estacionamento. Na mão ele segurava uma faca pequena. João agiu rápido, puxando a garota para longe, enquanto Mateus derrubava Arthur no chão. Mesmo amarrado, ele se debatia com força incomum, rosnando palavras que não faziam sentido. João sabia que se quisesse salvar o amigo, teria que voltar ao mesmo lugar onde tudo começou. O retorno ao cemitério. A madrugada estava fria quando João, Mateus e Lucas estacionaram o carro a alguns metros do portão do cemitério. No banco de trás, Arthur estava amarrado, respirando pesado, a cabeça caída para o lado, como se estivesse dormindo, mas não estava. De vez em quando ele soltava um riso baixo, quase um sussurro, que deixava todos arrepiados. João, você tem certeza disso? Lucas quebrou o silêncio sem tirar os olhos do amigo amarrado. É a única chance, respondeu seco. O
portão rangeu quando empurraram. A lanterna tremia nas mãos de Lucas. Cada passo era acompanhado pelo som abafado de folhas secas se partindo sobre os pés. Chegaram à cova afastada. A lápide coberta de musgo parecia mais escura do que da primeira noite. João colocou o tabuleiro Ouija no chão, ao lado da vela e da garrafa de água benta. Amarraram a gravata preta ao pertence de Arthur, um chaveiro amassado que ele sempre carregava. Foi amarrado com a linha vermelha. Mateus se ajoelhou ao lado do amigo amarrado, mas não conseguiu encará-lo por muito tempo. Os olhos de Arthur estavam vidrados e a boca se movia sem som. João acendeu a vela. A chama tremulou forte, como se estivesse lutando contra o vento. Colocou as mãos no tabuleiro e começou o ritual. Foi quando Arthur levantou a cabeça e falou com uma voz que não era dele. Vocês não têm ideia do que estão mexendo. Lucas recuou 2 passos, mas João continuou amarrando firme a linha entre os 2 objetos. Quando começou a queimá-la, um vento gelado atravessou o lugar. A chama quase apagou. Arthur se contorceu, puxando as cordas com força absurda. Um cheiro forte de terra molhada misturada com ferro tomou o ar. Mateus segurou firme nos ombros dele. João despejou a água benta sobre o chaveiro. Um grito agudo escapou de Arthur, ecoando pelo cemitério. A gravata preta se contorceu no chão como se estivesse viva. Antes de cair imóvel, o vento cessou. A vela parou de tremer. Arthur caiu para a frente, inconsciente. Sua respiração estava fraca, mas estava normal. Eles não disseram nada, apenas recolheram as coisas e arrastaram o amigo até o carro. Enquanto fechavam o portão do cemitério, João olhou para trás. A lápide parecia mais limpa, mas na base dela havia marcas frescas de unhas arranhando a pedra. No carro, o silêncio era sufocante. Apenas o som do motor e a respiração lenta de Arthur preenchiam o ar. Mateus dirigia sem falar uma palavra, os olhos fixos na estrada. João, exausto, observava um amigo desacordado no banco de trás, tentando acreditar que tinham vencido. Lucas, ao lado de Arthur, segurava ainda o chaveiro encharcado de água benta. Acho que conseguimos, cara, disse com um meio sorriso cansado. Mas João não respondeu. Estava preso a um pensamento. E se não tivesse acabado? Quando chegaram ao apartamento de Mateus, decidiram deixar Arthur ali para se recuperar. Lucas e João ajudaram a colocá-lo no sofá. Foi nesse momento que Mateus se apoiou na parede, como se tivesse perdido o equilíbrio. Tá tudo bem? Perguntou Lucas. Tô só um pouco tonto, respondeu, massageando o pescoço. João percebeu que debaixo da gola da camiseta havia uma marca fina e avermelhada, como se algo tivesse pressionado sua pele. Horas depois, João estava em casa,
tentando dormir quando seu celular vibrou. Foi uma mensagem de voz enviada pelo número de Mateus. Ele deu play. No começo só havia ruídos, depois um som de respiração pesada, seguido de um assobio grave e lento. E então uma voz rouca, familiar, disse: João, quer jogar uma partida? O coração dele disparou. No dia seguinte, Lucas ligou o despertador. Mateus havia sumido. Na parede, arranhões profundos formavam uma única palavra: Jorjão. João percebeu que o espírito não havia sido expulso, apenas tinha trocado de corpo. Mateus continua desaparecido. Já João, em todas as madrugadas, sempre às 3 horas, escuta um assovio grave e lento.